Nós vimos ontem que nós não devemos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Ou seja, nós não podemos ser veículo de vergonha para o ministério de Cristo, que é o quê? Que é o Evangelho. Tá bom? E hoje nós vamos começar a trabalhar o quê? A abnegação de Paulo, como o título da Ara coloca. O que é a abnegação? É o contrário do egoísmo. Será que nós temos desprendimento suficiente para passar por tudo que Cristo passou? Porque Paulo, ele é apóstolo de Cristo. Paulo foi o último, o fora do tempo. É o último, o fora do tempo, o nascido fora do tempo. O último. Depois de Paulo, acabou. E Paulo passou ataques, Paulo passou aflições, Paulo passou todo tipo de problema. Agora, será que os apóstolos modernos, aliás, vamos corrigir, os falsos apóstolos modernos, têm as credenciais do apostolado de Paulo? Suportariam o que Paulo suportou? Porque essa palavra que nós vamos ver por tudo que Paulo passou e tudo que ele fez. Tudo que ele sentiu, tudo que ele percebeu, todo fruto que ele deu. E isso é deveras importante. Nossa, que chique, deveras importante. Isso é muito importante. Verso 3 nós vimos o escândalo, verso 4. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Ou seja, nós não somos motivo de escândalo para o evangelho. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver o quê? Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. As pessoas têm que ver porque nós estamos no nosso dia a dia para quê? O que nós estamos fazendo? Nós devemos ser embaixadores de Cristo. Então é isso que a gente, quando fala aqui, recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Cristo, nós nos colocamos como ministros de Cristo. Eu não estou falando aqui para o pastor, eu não estou falando aqui para o diácono, eu estou falando aqui para o cristão. Nós não podemos ser motivo de escândalo para o evangelho. Pelo contrário, as pessoas têm que olhar, nós temos que nos recomendar como ministros de Deus. As pessoas têm que ver Deus na nossa vida. Sendo que hoje a moda é se esconder. É se esconder. E aí vem, né? Ray Stedman diz que a recomendação a que Paulo se refere no capítulo 5 é a que é feita com palavras, uma autorrecomendação presunçosa que objetiva apenas impressionar os outros. Aqui no capítulo 6, tá? É uma recomendação de feitos e atitudes que falam por si mesmos. No capítulo 5, a gente viu do capítulo 5, Paulo perguntando se ele precisava de carta de recomendação. E falou que a carta de recomendação dele eram aquelas pessoas que pregavam o evangelho. Aqui Paulo está se referindo a um outro tipo, que é o quê? As ações dele falam mais do que as palavras dele. É bem aquele ditado, você me ama, então mostre com ações. A Vanessa brinca, né, muito comigo. Ah, você me ama, amo. Ah, então prova. Então me alimenta. Vanessa fala. Entendeu? Hoje ela não fala mais tanto se me alimenta, porque, né? É a Vanessa. Mas quero ver. Tá? É mostrar com ações, com atitudes. E aí eu trago pra gente.
Você é motivo de escândalo por evangelho? Não, pastor. Tá. O que o pessoal vê na tua vida? Qual é a tua recomendação? O que te recomenda? Quais são as ações que você toma? Qual as atitudes que nós tomamos no dia a dia frente aos problemas? Ontem eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, minha avó. E aí? Minha primeira oração, sabe qual foi? Senhor, tá muito triste, tá doendo muito, mas o Senhor é o meu Deus e os teus planos são perfeitos. Ponto. E não foi uma oração de desencargo, depois começa aquele lá. Por quê? Não. Feliz? Não tô. Tá, tô triste? Muito. Essa noite acordei à noite lembrando de certas coisas e é difícil. Mas a Ele seja dada toda a glória. Agora, o que as pessoas veem na nossa vida? Quais são as atitudes que nós estamos tomando? Será que as pessoas olham para a nossa vida e veem Paulo, que deixou sua vida de playboy para pregar a palavra, para ser perseguido, para apanhar, ou seja, de perseguidor dos cristãos, servo dos doutores da lei para matar cristão, para matar cristão? Ou será que as pessoas viram o crente, o ministro do Senhor, o ministro de Cristo? Daniel Mitchell corretamente diz que um leitor desatento pensará que o relato de Paulo nos versículos 4 a 10 é uma coletânea de experiências sem qualquer conexão. Mas uma observação mais detalhada do texto provará que Paulo fez um cuidadoso e lógico arranjo de 27 categorias, dividido em 3 grupos de 9 cada. Nos versículos 4 e 5, seus pensamentos estão sobre suas provações. Nos versos 6 e 7, sobre a divina provisão. E nos versos 8 a 10, sobre a vitória sobre as circunstâncias adversas. O apóstolo Paulo começa esse catálogo de provas com uma das virtudes mais robustas da vida cristã, a paciência triunfadora. A palavra grega upomone, não pode ser traduzida ao pé da letra. Estabilidade, constância, tolerância. Tolerância nas aflições. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provisões e sofrimentos. Pacientemente, firmemente, paciente, que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Nós desviamos nosso propósito, como a gente age nas aflições? Será que a gente se mantém firme? Não, o Senhor é o meu pastor. Estou passando pela aflição, é doloroso, tá doendo no meu lombo, a chicotada está sendo forte, tá difícil, mas eu tô aqui. Mas eu vou continuar servindo ao meu Senhor. Eu vou continuar pregando. Quando virarem para a gente e falarem, ué, cadê o seu Deus? Quando a gente está numa situação complicada. William Barclay, que infelizmente no fim da sua vida se transformou no universalista,
um homem de Deus muito inteligente que produziu a coleção de comentários bíblicos do William Barclay, que são magníficos, mas que no final da sua vida falou que não importa o sacrifício de Cristo, mas todos serão salvos, ou seja, que se rendeu a um liberalismo maldito. Então nós temos que sim, que vigiar as nossas vidas, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos recebendo de informação. William Barclay diz que ela não descreve o tipo de mentalidade que se assenta com as mãos cruzadas e a cabeça baixa até que passe a tormenta de problemas, em resignação pacífica. Descreve, ao contrário, a habilidade de suportar as coisas de uma maneira tão triunfante que as transforma profundamente. João Crisóstomo, João da Boca de Ouro, o maior pregador do Oriente, chama o Pomone de a raiz de todo bem, a mãe da piedade, o fruto que não seca jamais, a fortaleza que nunca pode ser conquistada, o porto que não conhece tormentas. Pro Boca de Ouro, o Pomone é a rainha das virtudes, fundamento de todas as ações justas, paz no meio da guerra, calma na tempestade, segurança nos tumultos. Paciência, cuidado, temperança. Como nós agimos quando a água está subindo? Como? Nessa mesma linha de pensamento, Ray Stedman diz que essa paciência não é uma capacidade natural de suportar algumas dificuldades da vida, mas um corajoso triunfo que recebe todas as pressões da vida e sai delas com um brado de alegria. Literalmente, aquela musiquinha daquela cantora que a gente duvida tanto do gosto quanto da conversão, que canta assim: eu passo pela luta dando glória a Deus, é exatamente isso. Não importa a dor, não importa a cicatriz que tá, não importa o vergão que ficou nas nossas costas, por mais dolorosa que seja aquela luta, a gente vai passar literalmente dando glória a Deus. Porque o nosso Deus tem promessa na nossa vida. Promessa de eternidade, promessa do novo céu e da nova terra. Nos momentos mais dolorosos, nos momentos mais difíceis, o Senhor está do nosso lado. Não somente essa pessoa não se deixa abater pelas dificuldades, mas mostra-se até grata pela oportunidade de passar por elas, sabendo que isso trará a glória de Deus. Para que o cego era cego? O que Cristo? Por que ele é cego? Quem pecou? Ele, o pai, a mãe, a avó, o tio, o sobrinho, o cachorrinho? Quem pegou? Quem pecou? Não. Essa doença é para a glória de Deus. Nossa, mas mais de 30 anos esse cara cego, não é muita maldade? Não é. Lógico que é, pastor. Não é. Não é. Concordo com Colin Kruse quando diz que paciência aqui é o cabeçalho geral de 9 elementos que Paulo relaciona a fim de recomendar seu ministério. Examinaremos o texto em apreço sobre 4 perspectivas. Paulo aborda 3 grupos cada, um composto de 3 situações em que a paciência é aplicada, nos conflitos internos da vida cristã. O apóstolo Paulo menciona 3 conflitos internos que a paciência triunfadora nos capacita a vencer. Esse primeiro grupo expressa termos genéricos a que todos os cristãos estão sujeitos: as aflições. Paciência nas aflições. A palavra grega que Paulo usa é tilipsis,
que significa pressão física, aflição ou tribulação. Ato de prensar, imprensar, pressão, metáfora, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Representam aquelas situações que são cargas para o coração humano, aquelas desilusões que podem destroçar a vida. Por que as coisas não acontecem desse jeito? Aquelas coisas que nos desiludem, aquelas coisas aquela carga pesada que nos sufoca. Como ter paciência nisso? Vocês percebem que o Evangelho de Cristo, que o Espírito Santo, que o nosso Deus é magnífico, porque Ele nos dá essa paciência para que nós possamos passar por aquela situação que parece a pata de um elefante em cima de nós, como a pata do Godzilla esmagando, quando as situações que às vezes a gente acha até que está sem ar, que a gente olha, a gente sabe o murro na boca do estômago, aflição, que a gente não sabe para onde correr. Aquela aflição, como eu já vi nessa sala a Vanessa chorar de soluçar, como eu já chorei, como essa noite como eu chorei. O que nós buscamos nessas situações? Será que nós temos essa paciência? Ou será que nós saímos atirando para todo lado, metendo o pé pelas mãos e errando feio? As privações. A palavra grega anak significa literalmente as necessidades da vida. Obrigação imposta, seja pelas circunstâncias ou pelo princípio do dever com referência a benefício, costume ou desacordo de alguém, calamidade, aflição, situação extremamente difícil. As privações. Como vai ser? Como eu vou pagar meu aluguel? Como eu vou fazer tal coisa? Quando nós não vemos saída, como nós vamos pagar as nossas contas? Fritz Heinecker diz que essa palavra é usada no sentido de sofrimento, muito possivelmente torturas. São aquelas cargas inevitáveis da vida que retratam necessidades materiais, emocionais e até necessidades físicas. Como nós agimos? Será que nós mantemos a nossa paciência? Será que nós nos mantemos olhando para o Senhor? Naquela água tempestuosa, a gente continua olhando para o Senhor ou será que a gente olha para a tempestade? Como que a gente age? A paciência, a esperança. Eu estou passando por isso agora. Basta cada dia o seu mal. Ah, mas quanto tempo eu estou vivendo isso, pastor? A luta. A gente se sente cansado. E a gente espera que vai vir o resultado esperado e não vem. Não é fácil manter esperança. A nossa esperança está na vontade do Senhor. Ele vem cuidando de nós até agora e vai continuar cuidando de nós. Não me pergunte como, não me pergunte por quê. Mas o Senhor tem plano para nós. E a nossa esperança está no novo céu e na nova terra. Nas privações, a gente dá jeito. A gente dá jeito. A gente dá um passo aqui, um passo ali, um passo acolá. A gente resolve uma coisa aqui, uma coisa ali.
A gente nem levantou ainda de um problema, já vem outra paulada. Aquela história de você te empurram, você cai, a hora que você levanta, vem um taco de beisebol no meio da cara. A vida é assim. Mas nós não vamos deixar de caminhar. Não vamos deixar de testemunhar a Cristo na nossa vida. Por mais doloroso, por mais pesado, por mais problema. Por mais tristeza. E finalizando o nosso estudo de hoje, nas angústias. A palavra grega que Paulo utiliza, stenochoria, significa um lugar muito apertado. Sabe, essa noite eu não queria trazer, porque eu sei que a Vanessa fica triste em me ver mal. E essa noite foi foi a noite do terror da alma. A gente lembra da pessoa que a gente ama, mesmo sabendo que essa pessoa descansou, mesmo sabendo que essa pessoa está com o Senhor, que essa pessoa está melhor agora. Nós temos esse susto porque a morte veio com o pecado, então para a gente é algo, né, algo estranho, então para a gente é complicado. Então as angústias, um lugar muito apertado. O significado primeiro é estreiteza de lugar, lugar estreito, terrível calamidade, extrema aflição. É disso aqui. Como continuar tendo paciência numa situação dessa? A esperança vem do Senhor. Muitos falam, não, mas já descansou, está num lugar melhor, da boca para fora, tentando se consolar. Mas se nós pararmos para pensar, é essa a realidade. Mas a nossa natureza caída muitas vezes não deixa que nós tenhamos essa paciência, essa esperança, esse consolo. Tá difícil, tá desse jeito. Vocês pensam que é fácil quando a gente olha aí, canal por aí falando besteira atrás de besteira, usando o nome de Jesus? Os caras engrandecendo homens que estão trazendo ensino errado, enquanto você luta para pôr vídeo no canal todos os dias. Vocês pensam que é fácil? Pensam que a gente que não vem aquela vozinha, lembram do desenho animado que aparecia o capetinha de um lado e o anjinho do outro? Você pensa que o capetinha não vira aqui e fala: "Volta pro teu trabalho de antigamente. Deixa isso para lá. Crente é ingrato. Cuida de você." Você pensa que não? Essa palavra era usada para descrever a condição de um exército encurralado num desfiladeiro estreito e rochoso, sem lugar para escapar. Há momentos na vida cristã em que nos sentimos entrincheirados, cercados por todos os lados, e nesses momentos precisamos da paciência triunfadora para aguardarmos o livramento de Deus. Pessoal, amanhã nós vamos continuar isso daqui. Nós vamos ver todas essas categorias, tá? Nós vamos continuar amanhã. Mas olha só, a nossa confiança, o que nós aprendemos hoje? Que a nossa confiança, nós temos que manter essa paciência triunfadora nas aflições, nas privações, nas angústias. Porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo.
a nossa esperança está lá. E nós temos que confiar nos planos do Senhor. Nós temos que confiar no novo céu e na nova terra. Porque nós somos de lá e não daqui. Amém? Então espero que a palavra de hoje tenha sido uma palavra de amor a vocês, que possa ter ensinado vocês. E amanhã nós vamos continuar com Café com Bolota. Amém?